das três clássicas e fundamentais perguntas da origem da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Ainda recentemente, um programa de televisão reafirmou a teoria científica de que viemos de uma explosão, uma nebulosidade cósmica que, ao receber um impacto de uma partícula em seu corpo de densidade infinita, veio a explodir, atirando projéteis em muitas direções, formando os mundos que aí estão. E um destes mundos seria o nosso mundo, onde a vida entrou em evolução. Palavras da ciência. Mas diz a mesma ciência que tudo se transforma. Os cientistas, seres humanos que são, quando passaram a existir como tal, tudo que aí está já estava feito. E mais, tudo que aí está já estava transformado do que era e do que foi. E mais, tudo continua se transformando sem cessar a todo instante. As observações científicas presentes, com instrumentos de precisão e tecnologia avançada, com radiotelescópios, sondas espaciais, entre outros, emitem imagens e registros de fatos em permanente transformação, que, uma vez observados, esses registros se prestam à formulação de teorias extraídas da imaginação de quem não viu a formação cosmológica deste universo e sua criação. Então, a grande explosão de onde viemos é uma grande ficção imaginária. Como se diz na gíria do futebol, um chute cheio de efeitos literários. Portanto, um jogo duro este da ciência, querer provar que este mundo foi uma bomba que já explodiu. Se assim fosse, como poderia a vida ter solução? Outros observadores da cena da vida preferem utilizar instrumental, não artificial, para atingir um nível de consciência superior, tal que produza naturalmente a responsabilidade no ser humano de descortinar a origem de onde viemos, através de uma resposta interior ao próprio ser humano. Assim, esses observadores naturalistas descobriram através dos tempos que nós temos 7 pontos dormentes na base da espinha dorsal, que, quando são ativados, despertam poderes paranormais, como clarividência, desdobramento, projeção, psicocinética e outros mais. Esses 7 pontos adormecidos são potencialidades latentes que receberam o nome de chakras. Esse é um instrumental dos naturalistas que, ultimamente, vem sinalizando fortemente suas impressões sobre o signo da nova era. Através desses 7 instrumentos, buscam esses observadores interpenetrar nos campos naturais da natureza, mais sutis, onde se encontram o que supõe ser os registros mais preciosos da vida. Interpenetrando, porém, em campos naturais de uma natureza transformada do que era e do que foi, alcançam a sombra daquilo que eram. E como sombra é o efeito de um corpo, continuam nesse processo, limitados ao alcance do efeito, ainda não alcançando o que buscam, que é a causa primeira desses efeitos. A natureza elétrica e magnética, que constitui o conjunto de energias concentradas neste mundo, é uma deformação daquilo que era e que foi um estado natural de ser, em equilíbrio perfeito, um estado puro, limpo e perfeito, segundo consta na base e na lógica racional dos seres. Pesquisar uma natureza assim, para obter respostas definitivas sobre a solução da vida, é como sempre tem sido um caminho inglório,
que nos transformou a todos em médiuns, que são seres que permanecem na metade do saber. Ocultistas e cientistas, não reunindo instrumental suficiente para apresentarem a origem da vida, ensejam a outros de nós desencadearem trabalhos das mais diferentes matrizes, ora mais carregados de tonalidade científica, ora vinculados ao plano místico. Outras vezes, mesclado por uma sábia dose de meio termo. E essas contas são duas contas, do colar do rosário da vida. Tudo isto porque não há efeito sem causa. A causa de não terem achado a resposta definitiva para a origem da vida é que seus instrumentos de análise estão ancorados numa natureza desconhecida de si mesma, deformada e degenerada e enfraquecida. Mas a causa de tenderem todos para a fusão dos instrumentos de busca para o encontro da individualidade que parecia estar perdida é que esta mesma natureza, que estava desconhecida de si mesma, através de suas próprias transformações, ela evoluiu para uma nova fase, dita por muitos, a nova era, que é o terceiro milênio. E nós, da cultura racional, ainda bem recentemente, tivemos a felicidade de fazermos contato com um desses estudiosos observadores da cena mundial, o secretário-geral da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, o Dr. Marc-André Kepp, que pretende, com seus livros, romper todas as restrições impostas por uma ideia que ele considera errônea de ciência. E com iniciar uma caminhada com outros fundamentos para desvendar os mistérios do mundo e permitir um renascer do entusiasmo pela ciência, pela cultura e pela própria vida. E é para apresentar um pouco desse maravilhoso trabalho do Dr. André Kepp, bem como para mostrar os pontos de tangência deste trabalho com a cultura racional, que nós estamos chegando. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. Salve, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi. Salve, ouvintes do Brasil. Estamos chegando. É isso aí, estamos chegando e trazendo conosco esta divulgação do conhecimento de cultura racional, o conhecimento natural da natureza de tudo e de todos que existem neste universo e fora dele. Ligue-se nessa e fique conosco, porque estamos iniciando a viagem através da base da lógica racional, transmitida pela cultura dos extraterrenos do nosso mundo de origem, o mundo racional. Mundo racional de onde todos viemos e para onde agora estamos voltando, através do desenvolvimento de uma célula que é o órgão supremo do corpo humano, a glândula pineal. Ocupem os seus lugares, fiquem atentos, porque vamos decolar rumo à nossa verdadeira origem. Então anotem aí o telefone desta tripulação. E se quiserem, se desejarem, liguem para a gente. O telefone é 291-2884. Anote, é 291-2884. Ou também o 948-2598. Anotaram? 948-2598. Segure-se aí, porque sob o patrocínio dos estudantes da Cultura Racional em São Paulo, está começando agora o seu programa de Cultura Racional deste domingo.
Vocês ainda se lembram? Não? Então vamos retomar um pouquinho da entrevista iniciada na semana passada. Então, Marc André dizia que houve uma época da verdadeira astrologia. Marc André, como dissemos a semana passada, é o secretário-geral da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Nessa passagem de nossa entrevista, ele chegou a mencionar um sábio da astrologia lá para os lados da Suméria, chamado Beroso, que foi uma comprovação de uma fase em que a cultura do povo era toda astrológica, que, segundo sabemos hoje, através da cultura racional, isso está confirmado. Marc André disse-nos também que houve 5 períodos de civilizações que evoluíram de um período áureo, a idade de ouro das mesmas civilizações, até o período atual. Por ele, denominado o período atual como o período de ferro, que Marc aponta como uma decadência de períodos anteriores. Da mesma forma que aponta a era atual como uma era decadente, Marc aponta as civilizações grega e romana como deturpadoras do alfabeto astrológico verdadeiro. Então, daqui a pouquinho vocês vão ter aí a segunda parte da entrevista do Marc André, que fala muito aí. Na semana passada nós iniciamos esse papo, né? Na entrevista do Marc André conosco lá na Casa da Cultura Racional, e foi uma entrevista muito importante, muito gostosa, porque ele também, na medida em que conversou conosco, não é, Valdir, também ficou conhecendo a cultura racional, algo de inédito para ele também, porque cultura racional é inédita mesmo. É algo que fala sobre todos os pontos de vista filosóficos, científicos, e de uma forma tão natural que até espanta, né? O ouvinte daqui a pouco vai ter a oportunidade de acompanhar a sequência da entrevista do Marc André. Mas o que nos chamou a atenção no fato de o Marc André, conversando conosco, ter empolgado a muitos dos nossos ouvintes, que até comentaram isso conosco, já no início de sua entrevista, é o fato do verdadeiro paralelismo de informações que o Marc André passou, que parecem até que foram extraídos do livro Universo em Desencanto. E o porquê disso, muita gente perguntou. Ele não estava com o livro na mão, e como tamanha similitude de posições, cultura racional e o pessoal da trilogia analítica. É que nós temos a causa, a explicação que a cultura racional sempre dá para a causa de todos os efeitos. É que a natureza mudando de fase, a natureza evoluindo para a fase racional, muitos de seus feitos tinham que evoluir também. Muitos de seus feitos, como vocês viram na parte introdutória do programa, eles estão em busca da resposta para de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Ao procederem assim, eles certamente são ajudados pela evolução racional da natureza a terem indícios e respostas daquilo que hoje está se passando no mundo, né, Paulo? Exato. E a aceleração da natureza hoje é muito grande. Todo mundo, quem está aí ligado aí nos movimentos até esotéricos, sabe disso, que a aceleração é muito grande. Por isso esse grande número de acontecimentos que vem aí de uma forma ou de outra, abalando até o ser humano, a humanidade, não é? Então você que está nos ouvindo tem que procurar acompanhar os movimentos da natureza, para que você, acompanhando, você esteja evoluindo junto com ela e esteja em harmonia com o que acontece, né? Para você poder estar equilibrado pela cultura racional. Senão essa bagagem, essa carga de informações acaba fazendo um tumulto muito grande, né? A gente acaba não sabendo direito onde é que vai se apoiar. Porque a cultura racional, ela
pessoa lendo o livro Universo em Desencanto consegue colocar as coisas em seus lugares, porque é uma cultura do cosmos, cultura do mundo racional, agora aqui na Terra. É um conhecimento da origem do ser humano, de onde ele veio, como é que veio, por que é que veio, e também promove o retorno do ser humano à sua origem. Retorno do ser humano à sua origem. Mostra como o homem voltará ao seu estado natural de ser racional puro, limpo e perfeito, através das mensagens do racional superior, no ser extraterreno, publicadas nos livros Universo em Desencanto. E agora nós vamos dando sequência e vamos colocar no ar a entrevista com o Marc André. Entraremos agora no tema sobrenatural. Vamos ouvir o que Marc André Kepp tem a nos dizer. Eu vou fazer o lançamento do meu livro, O Sobrenatural através dos Tempos, em agosto, onde eu procuro demonstrar que tudo aquilo que parece, à primeira vista, sobrenatural, sobre-humano, na verdade é algo que, se nós tivermos o conhecimento adequado, nós conseguimos entender. Então, por exemplo, eu cito fatos, por exemplo, sobre extraterrestres. Eu tenho um capítulo sobre os extraterrestres, o que eles são, o que eles significam. Eu tenho um capítulo também muito interessante sobre o interior da Terra, porque pelas últimas pesquisas que eu venho fazendo, estou quase que chegando à conclusão, quase que é certo, de que a Terra é realmente oca e que tem um Sol lá dentro. Então, são estudos muito interessantes a respeito da Terra, dos extraterrestres, dos seres, até, vamos dizer, dos seres espirituais, o que eles representam de fato, o que eles significam, porque o mais importante é nós entendermos esses assuntos. Sr. Marc, faça seu comentário sobre ciência e religião. Eu faço um trabalho estritamente científico, mas não é um científico acadêmico, é um científico aberto a questões religiosas, espirituais, filosóficas, porque todas as filosofias, religiões, têm algum fundamento verdadeiro. Nós não podemos desconsiderar as várias filosofias, as várias religiões, porque não concordamos com um ou outro aspecto. Às vezes, as filosofias, as religiões têm um outro aspecto deturpado, que não corresponde, mas tem muitos fundamentos verdadeiros. Então, o que eu faço é um trabalho científico, mas não estritamente acadêmico. Pela ótica do Sr. Marc, os extraterrenos. Eles fazem parte de uma hierarquia superior. Na minha visão particular, a Terra, o nosso planeta, tem uma série de problemas. É um planeta problemático. E em outros planetas, em outros lugares, se vive de uma forma um pouco mais elevada. Quer dizer, o contato nosso com esses extraterrestres é sempre algo benéfico, porque eu tenho acompanhado ultimamente trabalhos em que as pessoas falam que esses extraterrestres seriam monstros apavorantes que viriam nos destruir. Pelo que eu tenho acompanhado, na verdade são seres mais evoluídos, seres mais desenvolvidos, que estão tentando trazer alguma mensagem de luz, alguma mensagem de esperança, uma mensagem inclusive de nova era, porque me dá a impressão que eles estão cada vez mais entrando mais em contato conosco. A senhorita Vera Ferreira dos Santos também nos dá o seu depoimento. Ela é psicanalista, assistente social e estudiosa do comportamento do ser humano no meio familiar. Foi perguntado a ela sobre a terapia familiar e por que da desagregação da família. A terapia familiar, ela pode ser indicada desde aquele indivíduo que tem uma depressão, ou em casos, por exemplo, de um casal que tem uma problemática sexual, ou casos de famílias que tem uma criança que faz xixi, a criança, por exemplo, tem 8, 9 anos, enfim, já superou, já passou daquela fase. Então, o que a gente nota é que muitas vezes um sintoma tem uma rede, está ligado a um relacionamento e que o sintoma, ele visa justamente manter um nível de comunicação.
a família ela sofre uma série de transformações e, de repente, um determinado elemento mostra que o nível de comunicação, de relacionamento, não está satisfatório na família. A sociedade está mudando muito rapidamente. E a família ela sempre acompanhou essas transformações, é ela que prepara os indivíduos para desempenhar as mais diferentes funções, papéis. Então, muito dessa desagregação tem a ver com a transformação social e também com uma série da decadência de valores dos indivíduos, da negação de valores. Hoje as pessoas muitas vezes não acreditam em nada e tudo isso vai acabar sendo apresentado a nível de sintomas no seio da própria família. Chegamos às palavras finais da senhorita Vera e do senhor Mark André Kepp. Nós gostaríamos que tanto o doutor... E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal, Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Tá aí, então, nós estivemos ouvindo essa entrevista aí com o Mark, né? E antes da gente comentar aí um pouquinho mais sobre o que ele falou, e a Vera também, vamos aí dar algumas informações, que a banda hoje esteve lá na cidade A.E. Carvalho, fazendo as suas evoluções, transmitindo paz, alegria, fraternidade pelas músicas racionais. Registramos aqui a doação de um volume da senhora Adelina Gonçalves, do primeiro volume. E para a penitenciária de Guarulhos, recebemos também uma doação que foi feita do segundo ao 21º volume. E foi recebida a doação para a rádio, né, Júlio? Pelo senhor Aldanise Isaías Pelegrim, pela dona senhora Aldanise Isaías Pelegrim, estudante que fez essa doação muito importante lá para a penitenciária de Guarulhos. E também, Paulo, agradecemos a todos que estão colaborando. Já temos por volta de 60 livros e que serão encaminhados agora no decorrer desta semana para o pessoal lá de Guarulhos. Então aguardem aí que vocês vão receber os livros. Isso mesmo, porque aí o pessoal fica aí sempre nos cobrando, né? Que o pessoal da casa de detenção tem bastante tempo para ler, felizmente, né? Então até tem, de certa forma, até um auxílio da natureza nesse sentido, né? Então eles estão lá em recuperação e tem bastante livro aí para vocês lerem e ficarem tranquilos, preparar sua volta ao seio social, né? E também preparar sua volta ao mundo racional através do desenvolvimento do raciocínio. Eu queria registrar também que está nos ouvindo hoje a doutora Emi Nicolau Arcuri, seu marido Beto e o seu filho Pedro Nicolau Arcuri. A doutora Emi é psicóloga, amiga aqui da equipe, então vai aquele abraço aí para você, Emi. Maria do Carmo. E queremos registrar também que na próxima semana tem viagem para o Retiro Racional. A banda e seus componentes estarão seguindo sexta-feira para o Retiro Racional para mais uma confraternização racional. E queremos dizer aos premiados, né, que ainda não receberam os seus livros, que aguardem, pois estamos sobrecarregados, felizmente, de pedidos, mas já vão ser remetidos. Tenha só um pouquinho de paciência que chega lá. A gente está sempre aí sobrecarregado, né, Maria do Carmo? Precisamos aumentar a equipe aí para botar isso em dia, hein? É verdade, mas os ouvintes são pacientes e eles aguardam a nossa sorte. Tá bom, a natureza aguarda, né? Muito bem. Muito bem, Valdir, nós ouvimos aí a doutora Vera nessa exposição que ela fez, e do Mark também, falou lá sobre a desagregação da família. Colocou muito bem a forma como ela interpreta isso, né? Dentro lá da trilogia analítica, um estudo profundo. Mas a gente tem alguma coisa a complementar aí sob o ponto de vista racional, né? Pois é, Paulo. Acho que o que nós deveríamos informar agora, aliás, informar a causa. Mas, aliás, a doutora Vera
aponta como causa da desagregação familiar crescente na sociedade hoje em dia a transformação, não é isso? Exatamente. E a causa qual é, Júlio? O que nós temos aí a dizer ao ouvinte sobre essa causa? Que a gente fala tanto aqui da cultura racional, é sempre bom a gente repetir um pouquinho mais sobre as causas e os efeitos que são trazidos e todos demonstrados na obra da cultura racional. A natureza mudou de fase. E todos aqueles viventes que estão ainda ligados na fase anterior, ou seja, na fase do pensamento, estão vivendo contra ela. Então, estando contra a natureza, nada pode ser feito em benefício de si próprio. Então, o que tem que se fazer é se ligar a essa nova fase para ter os benefícios da ligação que está havendo. O primeiro mundo, o mundo superior, se ligou ao segundo mundo desde 1935 e passou a transmitir para os seres humanos a nova fase. Então todos têm que desenvolver o raciocínio para o equilíbrio perfeito. E para conseguir isso, Júlio, como é que a gente faz? Como é que o ouvinte faz para se ligar à natureza, se ligar a essa nova fase, não é? O que ele tem que fazer? Qual é o remédio? Pegar o passaporte para isso, né? Pegar a bússola, o mapa, ter em mãos o conhecimento racional, que é a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Exatamente. Então aí você tem em mãos a energia racional presente na Terra, feita ou presente aqui exatamente para levar todos a esse equilíbrio. Então é um remédio simples, não é, Valdir? Quer dizer, não é nada complicado, não. E nós tratamos de assuntos complicadíssimos, muito intricados, mas na cultura racional as soluções são simples, porque as grandes soluções são simples. Aliás, Paulo, esse passaporte a que se referiu o Júlio, que é o livro Universo em Desencanto, mal nós dissemos que há doações de livros e os ouvintes já fizeram contato conosco, né, Paulo? E estão querendo o passaporte. Exatamente, está aqui o senhor Alex e a dona Rosa, que ganharam, então aqui hoje, já vamos dar essa em primeira mão aqui para vocês que estão nos ouvindo. Eles residem em Alameda Barão de Limeira 478, apartamento 97 e 73. E perto da Praça Princesa Isabel, isso. Mandam um abraço aqui para a equipe. Ganharam os seus livros. Parabéns, iniciem a sua leitura e o seu passaporte ao equilíbrio e ao mundo racional. Também está aqui ganhando um livro hoje, a Maria Leide Rodrigues, dos Campos Elíseos, Barão de Limeira 478, apartamento 85. Certo, Júlio? É isso aí. Muito bem. Então nós vamos agora, continuando o nosso programa de hoje, com a mensagem de hoje do Racional Superior. Você está ouvindo um programa de cultura racional da obra Universo em Desencanto. E agora, vamos nos conhecer? Tudo que existiu e existe foi preciso e necessário existir para quê? Para a lapidação do animal que tem origem racional. Mas na fase racional, através da cultura racional, ficamos sabendo que o raciocínio é a expressão máxima da vida neste segundo mundo, enquanto que o pensamento e a imaginação é uma parte secundária, porque é uma parte primária de lapidação. Em resumo, o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se fossem, faz milhões de milênios que todos pensam, e não adiantam um novo milênio de pensamento, porque se há tanto todos pensam, já era para estar tudo certinho. E, no entanto, aí estão todos os desacertos. Todos em conflito com... Por exemplo, qual a verdadeira origem do corpo humano de matéria? A verdadeira origem do corpo de matéria elétrico e magnético é da transformação da planície. Essa transformação é que deu origem a essa máquina elétrica e magnética, que é o corpo humano de matéria, que por ser mau, por si mesmo se destrói. Que quando se forma, é formado pela transformação em líquido de duas energias, a elétrica e a magnética, que o pensamento denominou essa semente líquida humana de sêmen. Mas o ser humano é formado não apenas por duas energias,
mas por 3 energias básicas. Assim, além das 2 energias deformadas, por serem da transformação da planície, existe a energia também deformada, mas que é fruto da materialização de um habitante do mundo racional, que se extinguiu de sua forma original, em cima da formação da matéria, e por isso se materializou, dando causa à glândula pineal, que é a máquina do raciocínio. E essa glândula é uma energia latente que se encontrava em estado embrionário, aguardando pela entrada da fase de sua desmaterialização e desenvolvimento. E no seu desenvolvimento, atingimos, nós da humanidade, a nossa fase superior. O período primário dessa fase superior é a entrada da fase racional, assim chamada de fase de aparelho racional. Depois virá a época natural da natureza de chegar à fase racional, quando existirão os legítimos da fase. No segundo milênio, que findou em 1935, a humanidade estagiava na classe de animal racional. Essa foi a fase do pensamento e da imaginação. Mas agora, a fase é racional. E nessa fase surgiu a classe de aparelho racional, deixando de existir aqui, neste segundo mundo, a classe de animal racional. Com a evolução da fase racional da natureza, também deixara de existir a classe de aparelho racional. Por o dono da vida, que é o habitante do mundo racional, que aqui estava materializado na glândula pineal, já está de volta no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por que isso? Porque essa energia, habitante do mundo racional, que estava aqui materializada, ela se desmaterializou. E porque ela não é daqui, daqui saiu e para lá voltou. Voltou para de onde era do mundo racional. Aí está a resposta para a pergunta de onde viemos e para onde vamos. Vamos para de onde viemos, porque é de lá que somos. Somos do mundo racional. Não é à toa sermos chamados de animal racional. Isso explica, nesta fase, tantos estímulos, tanta vontade e ansiedade pela busca da origem entre místicos e cientistas e entre todo o povo. Agora, se você, ouvinte insaciável, quer saber não só de onde viemos e para onde vamos, mas deseja ainda saber por que viemos parar aqui de onde não somos, faça como mais de 10 milhões de brasileiros e outros tantos pelo mundo afora fizeram e estão fazendo. Leia o livro Mal feita pela natureza, existe também a fase que é de liquidação dos pensadores, que deixaram de ter com quem contar e com quem se agarrar. Mas a natureza dá a todos a oportunidade de usar o livre-arbítrio, que é uma razão suprema. Assim, quem quiser subir, sabe como subir, e quem não quiser, vai ter que descer para as classes de hierarquia mais inferiores, porque a classe de animal racional está em liquidação. Então, está aí essa mensagem do Racional Superior, e a gente tem a dizer também que vocês viram aí no finzinho da mensagem, não é? Que agora é uma fase de liquidação. Quem é que não sabe que é uma fase de liquidação hoje em dia, não é? Mas não sabe o porquê. É porque essa fase tem que ser entregue, tem que passar para a fase racional. A fase racional já está presente há mais de meio século entre nós, e nós temos que estar acompanhando essa nova fase. Por isso que ela tem que entregar os feitos da fase anterior, tem que ser removidos dessa fase, para que tudo seja um novo mundo, uma nova era. Então está aí a era racional, a fase racional. E você precisa se ligar nessa energia nova, na energia dos livros Universo em Desencanto, na cultura racional, para você se conhecer
conhecer o seu mundo de origem, saber de onde você veio, saber como se comportar aqui nessa vida da matéria, para poder, com esse passaporte, retornar ao mundo racional. Paulo, os ouvintes, as pessoas que têm acompanhado a nossa programação, continuam formulando perguntas, levantando questões e querem saber a posição da cultura racional a respeito dessas questões que são intrigantes para muitos. Por exemplo, há uma pergunta, né, Rosana, formulada por um ouvinte, que diz o quê? O senhor Pinheiro, da Avenida Itaquera 2100, comerciante, ele quer saber, Adão e Eva existiram? E aí, Valdir? Adão e Eva são personagens das escrituras sagradas, das escrituras do Antigo Testamento, denominado de Bíblia. E uma interpretação dada nessas escrituras interpreta esses seres como duas pessoas, como um casal, o primeiro casal humano a existir, responsáveis pela existência de toda a espécie humana, obra da criação. Já nos formularam a pergunta se a cultura racional se posiciona do lado da evolução ou do lado da criação. E nós, quando a pergunta foi formulada programas atrás, tivemos a oportunidade de dizer que a cultura racional não adota nenhum desses dois posicionamentos sobre a origem da humanidade. E sim, a cultura racional se posiciona no lado da transformação de uma energia que era pura e que se transformou e que se deformou, e era uma energia de um mundo cheio de vidas. Porque se existe esse segundo mundo cheio de vidas deformadas e degeneradas, é porque existe também a causa desse mundo, que foi o primeiro mundo, também cheio de vidas, só que puras, limpas e perfeitas, que saíram do seu estado verdadeiro natural e deram causa a toda essa multidão de seres que aqui estão materializados. De que forma? Sob a forma de máquina do raciocínio, que é o órgão supremo do corpo humano, assim denominado glândula pineal. E Valdir, gostaria de frisar o seguinte, a palavra Adão tem um significado e a palavra Eva também tem o seu significado. No latim, Adão significa água e Eva significa terra. E a cultura racional explica que todos os seres viventes aqui, tanto racional como irracional, surgiram da combinação dessas duas partes na sua forma primitiva, que era a goma e que era a resina. Isso mesmo, Júlio. E mais ainda, os seres racionais que se extinguiram na formação da matéria, que era a planície, a parte que virou água, deram consequência ao sexo masculino, correspondendo aí ao Adão. E a resina, que foi uma coisa derivada da planície, que é a água, hoje, essa resina se tornou uma cinza cósmica que denominamos Terra. Mas essa cinza, no princípio, nela se extinguiram habitantes do mundo racional também, que deram consequência à existência do sexo feminino, né, Paulo? Exato. Então, como o Júlio acabou de frisar, Adam, do latim, querendo dizer água, e Everet, da terra. Então, estão aí a polaridade, o elétrico da água, o magnético da terra. Esses dois elementos, junto com a parte da transmissão das virtudes que estavam no Sol, que fermentaram, né? Fermentaram, então, aquele novo ser que foi a origem do ser humano. Rosana, qual é a próxima pergunta agora? Foi formulada pelo senhor Wilson Mariano. Ele é administrador de empresas. Ele mora lá, reside no bairro da Carvalho, onde estivemos hoje. Então, Wilson, lá vai sua pergunta. Daqui a 30 anos, em todos os sentidos, o mundo será melhor ou pior que atualmente? Em todos os sentidos é bastante amplo, não é? Como é o nome dele, Rosana? Wilson. Wilson. Em todos os sentidos é bastante amplo, mas a gente pode dizer o seguinte: no sentido da evolução do raciocínio irracional, é de bem para melhor sempre. E no sentido elétrico e magnético, é de mal para pior sempre. Então, são dois caminhos que está colocado até pelos antigos na pirâmide de Quéops, que depois, para atingir a Câmara do Rei, quem conhece aí a parte de pirâmides, sabe que tem dois caminhos. Um que eleva
e um outro túnel que desce. Ou seja, querendo dizer que em determinado momento a humanidade passaria por um ponto crucial em que ela deveria optar, ou subir para a Câmara do Rei, ou descer, uma classe inferior. Então, se nós optarmos pelo elétrico e magnético, e está aí o livre-arbítrio, hein? Se você optar por continuar nessa ligação do elétrico e magnético, a humanidade vai para baixo. Se você optar pelo caminho do raciocínio, da parte racional da pessoa, é sempre de bem para melhor. Então, daqui a 30 anos, é isso que nós esperamos que já esteja muito mais até evoluído. Pois é. Então, aqueles que quiserem subir e melhorar, estarem bem daqui a 30 anos, aí está o conhecimento de si mesmo na cultura racional. Os demais sabem que continuarão ligados na fase de liquidação dos feitos da fase de animal racional. Porque a gente já vem se transformando de racionais puros, limpos e perfeitos pela opção que fizemos de entrar por uma parte da planície racional e seguirmos o que a cultura artificial nos colocava. Chegamos ao ponto que estamos hoje, a humanidade, a ponto de uma autodestruição. Um desenvolvimento e um progresso que é só aparente, porque não traz a tranquilidade, traz sim a diminuição dos anos de vida, a intranquilidade, o desassossego, as mortes, a violência. Então não foi esse caminho que primariamente o homem quis trilhar. Ele se enganou, o pensamento foi um grande inimigo do pensador, levou o pensador ao ponto que está. O grande amigo do pensador é o raciocínio. O que mais, Rosana? Nós temos mais uma pergunta ainda hoje. Não sei se vai dar tempo, mas... Não, eu acredito que não vai dar tempo. Podemos formular. Então, o Wilson Mariano continua perguntando. O que acontece depois da morte? Então, essa resposta, como ela é um pouquinho mais extensa, não dá para a gente responder assim tão rápido. Vamos deixar para a semana que vem, e aí, Wilson, nós vamos dar assim uma resposta bastante abrangente para você, tá bom? E por hoje, amigos ouvintes, com muito prazer, vamos terminando o nosso programa, né? E esperando que vocês estejam conosco aqui na semana que vem. Vamos ficando por aqui. Na próxima semana estarão aqui, esta equipe estará aqui a partir das 21h15. Hoje participaram aqui do programa Maria do Carmo, o Júlio, a Rosana, Paulo, Valdir. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e... Boa noite, Brasil Racional. Apoteose racional, união e a paz universal.